Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Jonathan. O pessoal for assistir depois aí, né? Também boa noite. Vamos para a nossa última aula, da UC de Fundamentos, né? De Refrigeração e Climatização. Essa é a última aula dessa UC. Depois a gente parte para a próxima UC, que é mais específica de refrigeração e climatização residencial. Bom, então na aula de hoje que eu quero abordar o passo para escolher, por exemplo, um fluido refrigerante alternativo, um procedimento para retrofit, né? É, Bom, então para determinar, por exemplo, a carga de refrigerante, né? Então, quando é a primeira vez, ou a gente está fazendo uma limpeza e está reinserindo um fluido refrigerante, a gente tem que saber a quantidade. Claro, a gente também tem como referência o que o fabricante determina de quantidade, no caso em gramas, né, ou quilo. No caso geralmente é gramas, é muito difícil ser quilograma, só se for um sistema muito grande. Mas geralmente é na ordem de gramas aí de fluido, né? Então a carga ótima vai depender, claro, das condições de operação. Então, por exemplo, se a distância da linha, né? Então o próprio fabricante também ele vai indicar, ó, para tantos metros a mais de tubulação, adicione-se tantos gramas a mais do fluido refrigerante. Claro, daquele que está em trabalho lá. Você não pode misturar, tem que ser aquele que veio inicialmente, originalmente. A não ser que você está substituindo por um outro, aí você está fazendo retrofit, é um outro papo, uma outra conversa. Bom, como falei, aí, então você acrescenta e torna o processo então de carregamento, né, mais importante. O outro fator também, pessoal, é a mudança do fluido refrigerante original para um alternativo. Aí quando se trata de um fluido retrofit ou também você está fazendo uma substituição. Então, para fazer o retrofit, então, mais uma vez, redefinindo o que é o retrofit, é você substituir o fluido refrigerante original por um outro, né, mais eficiente, é, menos nocivo, principalmente ao meio ambiente, sem alterar de forma significativa o sistema original, até por uma forma de viabilidade econômica. Até porque, se você tiver que ficar alterando compressor, alterar tubulação, alterar tudo, melhor você pegar um novo aparelho do que fazer um retrofit, né? Então você coloca ali o que é mais compatível de forma a manter a originalidade sem alterar, né, de forma tão drástica assim o seu sistema. Bom, então quando eu vou fazer esse retrofit, né, podem ser tanto maiores quanto menores quando comparados ao fluido original. Então, para determinar essa carga necessária, claro, sempre vai ter ali um pouquinho a mais ou a menos, aí você tem que fazer a readequação aí. Aí você vai ter que refazer também o teste de superaquecimento, né? O teste de superaquecimento é justamente a condição de funcionamento, principalmente com relação ao fluido refrigerante entrando no compressor, de forma que ele entre lá como fluido vapor superaquecido, né? A gente sabe que o fluido no estado líquido, o líquido é um fluido incompressível e ele vai danificar o compressor. Então ele tem que estar como vapor, não pode ter nenhum resquício de líquido. Ele é totalmente sensível ao fluido no seu estado líquido. Então, para fazer o ajuste correto, né, da superaquecimento nesse teste, o ajuste do dispositivo de expansão, que é onde ele está saindo ali do condensador, ele vai passar então da linha de alta para a linha de baixo, onde ele vai diminuir sua pressão. Então você tem que ajustar, mas o negócio é lá no compressor, eu tenho que determinar no dispositivo de expansão? Sim, porque é ali onde você vai praticamente regular a velocidade do fluido lá no evaporador. Então, quanto menor a velocidade, mais ele consegue trocar calor com o evaporador, ele consegue se evaporar. Ou seja, eu consigo evaporar é uma velocidade tal que eu consigo evaporar todo o volume de fluido refrigerante que está ali. Então, ali eu garanto que já não tenha. Eu garanto que ele já vai transformar tudo de líquido para vapor e que ele também vapore o máximo possível. Que não tem, então, nenhum resquício de líquido naquela mistura. Então, isso, né, então vai ocupar a maior parte do evaporador e ele chegar na sua fase gasosa. Então, qual é o passo a passo? São esses 9 passos aqui. Primeiro passo que você tem que fazer é limpar os filtros de ar da unidade interna, no caso o evaporador,
e dos trocadores de calor para não haver alteração, ou seja, limpe todo o seu sistema para deixar o mais livre ali de obstáculo, né, que influa ali na troca de calor. Segundo passo você vai instalar o manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço de tubo de sucção. Isso com o manifold lá na válvula de serviço, lá na condensadora. O terceiro colocar o termômetro em contato com o tubo de sucção aproximadamente 15 centímetros antes do compressor. Então, se possível ali, coloca um termômetro de contato ou se quiser também utilize um infravermelho, não um termômetro infravermelho. Então você vai colocar o termômetro, cara, devidamente isolado, até porque para ele medir fidedigamente aquilo que está na tubulação, e não se não tiver isolado, ele vai pegar a temperatura fora, vai te dar uma leitura errada. O quarto passo isole o termômetro para a temperatura ambiente, então, né, como falei, não afetar a medição. Aí espera 5 minutos. Deu 5 minutos, você vai medir a pressão de sucção. No sexto passo determinar a temperatura de vapor saturado para a pressão de sucção obtida. Então, se você vai pelo diagrama de Mollier ou pela tabela de saturação que é fornecida pelo fabricante, né? Conforme ali o refrigerante que está sendo utilizado. O passo 7 você obtém a temperatura de sucção, que é para medir a temperatura então na entrada do compressor. No oitavo passo, você vai subtrair então o valor obtido aqui, né, da temperatura encontrada, da temperatura de vapor saturado obtido na tabela, com o valor obtido, né, então você subtrai aquilo que foi achado ali no termômetro com aquilo da tabela. Essa diferença então é o superaquecimento do vapor. Aí você tem que ver se essa diferença, que é o ΔT do superaquecimento, está estipulado pelo fabricante. É, ah, eu extrapolar esse valor quer dizer que eu estou numa faixa segura? Não necessariamente. Então você pode extrapolar esse valor de superaquecimento, não quer dizer que ele está como superaquecido. Ele pode me dar um outro problema que não é o superaquecimento, aí são outros problemas. Então, depois você ajusta o dispositivo de expansão para reduzir ou aumentar o volume o valor do superaquecimento, caso seja necessário, ou aumentar ou diminuir a carga de fluido refrigerante, sempre seguindo então as orientações do fabricante. Bom, então uma parte do retrofit é a chamada recuperação, né? O que é recuperação? É pegar aquele fluido que é danoso ao meio ambiente e nunca jogá-lo, né, fora ali no ambiente. Fazer então devolver então para o cilindro ali correspondente, né? Onde ele mantém estanque, ele não vaza ali, né? Até para não poder agredir o próprio meio ambiente. Então a gente utiliza as unidades de tratamento, né? Para a recuperação, a gente recicla e recarrega esse fluido. Então, para isso, a gente precisa de uma bomba recolhedora, né? Ou estação recolhedora, os filtros e uma estação de separação de óleo e um cilindro de armazenamento e transporte. Então, quando a gente realiza a recuperação do fluido refrigerante, ou seja, a gente tira ele do sistema e joga no cilindro, a gente tem que ficar atento principalmente com a capacidade do cilindro. Então, a gente nunca pode encher 100% do volume. A gente tem que colocar o equivalente a 80% da massa, e isso numa temperatura de 38 graus. Então, é bem extrapolado, né? Então, sempre fazer isso, pessoal. Coloque, então, ver principalmente os dados aqui no cilindro e nunca ocupe mais do que 80%. O máximo 80%, a gente sabe que é gás, expande, né? Então, tem que ter essa variação de volume aí. Se você encher, você pode estar sujeito a explodir o seu cilindro, né? E causar um acidente. Bom, então para fazer o retrofit, né, ou escolher um fluido alternativo, né, você tem que verificar algumas compatibilidade, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, não pode mais comercializar nenhum aparelho ali de refrigeração, climatização que utiliza o R12, o R22. Os que já têm que fazer um retrofit com prazo até 2030, né?
Uns anos atrás a gente nem pensava em 2030 como algo longe, distante, né? Hoje é algo que está cada vez mais palpável, já bem próximo, né? Então já está até próximo desse prazo aí, né? Bom, e isso, pessoal, é mundo inteiro, né? E aqui, pessoal, tem alguns critérios que devem ser levados em conta na hora de selecionar um fluido para o retrofit, né? Então, a capacidade de refrigeração, você tem que ver se o outro fluido também tem uma capacidade próxima, juntamente também com a eficiência, a vazão em massa, né? Até para manter ali o próprio compressor, não fazer sua substituição. A gente sabe que o mais caro ali dos componentes é o próprio compressor, né? Se for necessidade de trocar o compressor, vai ficar até, né, o preço já vai retirando aquela viabilidade de retrofit. Já, vamos dizer, faz a recolhe Professor, ali e faz. Oi, pode falar, Jonathan. muitas vezes, desculpe atrapalhar, né? Não, pode Muitas falar, sem vezes problema. o valor que um cliente paga no compressor novo, né, para troca, é, chega a ser o valor da máquina, né? Muitas vezes, porque ele é muito caro. É o coração do sistema, né? É ele que faz assim, É, ele que faz é, todo o trabalho do sistema ali, né? sim, Ele é a parte mecânica que vai comprimir ali, que vai ser responsável por fazer a troca de calor, ele que vai bombear o sistema. Então ele vai ser praticamente ali, não vou dizer, não é quase 100%, né? Porque as outras partes também são igualmente caras, principalmente a tubulação que é de cobre, né? Que também é cara ali, tem um valor agregado, né? E não só também a tubulação de cobre, hoje também a parte eletrônica, né? Hoje a gente tem a tecnologia inverter, a gente tem as placas também que vai agregando um valor a mais mas assim, a massa mesmo de quantia do valor do ar-condicionado é justamente no compressor. Mas se o compressor fica caro, então você fala, poxa, então vamos pegar um aparelho novo, porque que, né, não vai compensar sim. financeiramente você fazer esse retrofit. Então só recolhe, né, até por uma questão ambiental, não despachar, por exemplo, o aparelho para uma sucata ou num aterro, num lixão, quer que seja, recolhe e, como diz, vira sucata ali, reaproveita o cobre, o que tiver que reaproveitar ali, É, como diz, descarta o que tem que descartar e arrumar um aparelho novo, né? Isso financeiramente compensa muito mais, né? Isso aí tem um aparelho novo, né? Com componentes novos ali, uma vida útil maior, né? Por consequência. é mais certo, Então, né? compensa bem mais, né? Aí por isso que é sempre bom fazer essa análise, né? Opa, a, É, e até porque hoje, né, Jonathan, também os aparelhos, isso aqui de uma certa, que foi bem, já tem uns anos ali, hoje os aparelhos, principalmente aqui no Brasil, né, os aparelhos estão bem mais acessíveis, né, coisa de anos atrás, né, coisa ali de, não vou nem muito longe, de 5, 6 anos atrás, até menos de 10 anos aí, um aparelho aí hoje high-watt era quase R$ 10.000, 5, 7 mil reais, hoje tá por menos um de valor 3 alto, mil aí, você compra um aparelho bom aí, razoável, né? Até de 12 mil sim. BTUs. 3,5 aí, você compra um baita aparelho aí. Tô jogando até alto, mas mais barato ainda você acha um bom aparelho. Então, com relação aí ao também compatibilidade lubrificante, né? Também para não ter essa reação. Então, por exemplo, os inflamáveis, né, os fluidos refrigerantes inflamáveis, em hipótese nenhuma pode ser para retrofit, né? Então ele é totalmente incompatível, não é um bom retrofit para o R22, na verdade nem pode, é proibitivo no caso, né? A aprovação do fabricante do compressor em relação à substituição de químicos, né? Então tem que ter essa compatibilidade também. E os fatores, né, de aquecimento global, os inflamáveis, apesar de serem inofensivos para a camada de ozônio, mas eles têm esse potencial de aquecimento global e também de agressão à camada de ozônio. Se for ver, bem, da verdade, né, pessoal, não existe ali vamos dizer assim, um fluido totalmente 100% ecologicamente correto. Ele sempre vai
é um produto químico, pessoal. Ele vai ser nocivo em alguma coisa. Infelizmente, não tem como nele. É impossível ele, né? Opa. Bom, então, só passando aí, pessoal, que eu já falei. É, então, também, o fabricante do compressor também, né, ele vai informar, né, qual também os fluidos, né, que seus equipamentos podem ser utilizados, ou seja, caso haja necessidade de fazer a troca dele, né. Então, o fabricante, ele, né, vai dar essas diretrizes, né, assim como também a EPA, que é um órgão americano, né, faz estudos de instituições que fazem cálculos acerca também da ofensividade com relação a potencial não só de camada de ozônio, mas também de efeito estufa, né? Isso também é um fator que pode ser considerado na tomada de decisão, né? Então, pode-se medir o grau de agressão que o gás provoca à camada de ozônio pelo ODP, né? E a questão de custo também, como eu falei, né? Ter a opção da operação da máquina realizar o retrofit precisa ser levado em conta. Muitas vezes o tempo que o sistema de refrigeração fica desligado e pode tornar o processo mais caro que o esperado, inviabilizando em determinados momentos. Então, custos como fluido alternativo, substituição de válvulas, tubulação a lubrificantes são relevantes. Então, é preciso levar em consideração também a economia nas contas de energia também. Então, são coisas que a gente leva em conta, parte financeira do compressor, né, tudo, principalmente o impacto financeiro ali, né? E esse adendo aqui, pessoal, também é importante ali, ó. Então, por exemplo, os compressores de sistemas não suportam também a pressão de descarga ou temperatura de descarga que o fluido alternativo impõe a ele, ou ainda, né, não conseguem gerar a vazão máxima necessária. Então, é o caso que realmente o fluido não é o fluido mesmo, o fluido alternativo, né, não vai suportar, não vai, como diz, não é uma alternativa para o sistema. Mesmo que o fluido alternativo mantenha o desempenho, né? Ou seja, então as válvulas não suportam as variações de pressão e vazão, ou seja, viu? Aí começa a ter essa mudança, com a mudança do refrigerante. As tubulações também não suportam as variações de pressão e vazão impostas a elas com mudança do fluido. Então isso acaba que impacta financeiramente. Então é aquele momento que você fala, bom, não compensa fazer o retrofit, compensa colocar um novo. Bom, pessoal, hoje é a aula aí, então fazendo um retrofit, então, pessoal, qual que é o procedimento? Então, ele consiste em converter um sistema para o uso de gás que não seja principalmente CFC ou HFC. Então, aqui a gente tem que obedecer alguns passos. Então, a gente determina o refrigerante alternativo. Depois, um F5 aqui que deu problema. Vou ver aqui se dá. Bom, então, pessoal, determinei o meu fluido refrigerante, verifico então se há necessidade de trocar o óleo, né? Ver se o óleo também é compatível com o fluido, né? Então, bom, por exemplo, no caso do óleo, né, pessoal, a gente consegue fazer a troca ali, fazer a drenagem e a troca, só que no caso não tem cárter, né? Aí faz os métodos necessários para trocar o óleo ali. A gente especifica os padrões de referência, troca o óleo lubrificante quando for necessário, substitui, né, os filtros secador das vedações, das gachetas elastoméricas necessárias do dispositivo de expansão. Vou evacuar o sistema, né, ou seja, eu vou retirar o gás, colocar ele no cilindro e fazer a limpeza, né? Antes de fazer aquela limpeza com 141B, detectou então que ele é altamente ofensivo para efeito estufa, então não se utiliza ele. E faz então a limpeza com vácuo e nitrogênio, né? Depois eu faço o carregamento com fluido refrigerante, faço então aquela evacuação e a limpeza, principalmente verifico se tem vazamento. Faço o carregamento com fluido refrigerante agora novo, ajusto os parâmetros do dispositivo de expansão, aciono o sistema e ajuste a quantidade de carga, né?
Aí, no caso, sistemas que tem aquele acumulador de líquido antes de chegar ali no compressor, né? Então, vai uma carguinha a mais ali, né? Caso tenha esse dispositivo. Monitoro o nível de óleo lá no compressor. Verifico também, né, de forma bem cuidadosa, bem detalhada, vazamento no sistema e as informações finais. Aí faço um teste de superaquecimento aí. Então, hoje, pessoal, era para falar aí bem rápido mesmo, né? É, Bom, então aí, pessoal, tem aí um checklist, ó. Então, por exemplo, determinar qual fluido se adequa à situação proposta, consultar o fornecedor de fluidos indicando ele dado, como temperatura evaporador, temperatura de descarga e pressão, para ter as informações sobre os fluidos HFCs que pode ser usado no lugar do R22. Então aqui tem um exemplo. Então capacidade de geração, a porcentagem em relação ao R22. Então a gente tem o R22, 427, 407. Né, tá vendo aí, ó? Então, por exemplo, o 427 ele é 91% a capacidade de geração do R22 e o 407 97, tá vendo? Bem próximo. O COP também, tá vendo? Ó, bem próximo também, ó. A vazão massa, ó, no caso aqui eu tenho que aqui eu aumento em 1% e no 407 eu aumento 10% de massa ali, dependendo. Pressão de descarga, muito próximo. Temperatura de descarga, ó, até no caso do 427 do 407 é menor. O GWP e o ADP, que é esse aqui é com relação a efeito estufa, é, o, esse aqui, no caso, o ODP, que é de camada de ozônio, o R22, claro, é bem maior, os outros não tem, por isso que ele é próprio. E até por questão de custo também são bem similares, tá vendo? Um pouquinho mais para 427 e um pouco ali para 407A. Então a gente faz essa análise aí para fazer um retrofit. Certo, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês aí. Dúvidas, pessoal? Questionamentos, já a aula era bem rápido. É, Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Doutor, eu cheguei um Opa, pouquinho mais, cheguei um pouquinho atrasado. Aí você estava falando sobre uns cálculos de superaquecimentos, superresfriamento, alguma coisa assim. Você poderia repetir para mim, para eu poder entender? Porque eu peguei bem no finalzinho. não, sem dúvida. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver, ele estava aqui, deixa eu só ver. É aqui. Isso, é aqui, ó. Bom, o superaquecimento, Sérgio, ele é para verificar, ele é para garantir que o meu fluido refrigerante, quando ele chegar lá no compressor, ele vai estar totalmente como vapor, né, um vapor superaquecido. Até porque todos os compressores, com a exceção do compressor de parafuso é um que tolera o meu fluido refrigerante no estado líquido. Então ele é o único que consegue comprimir ele líquido. O restante, os outros modelos de compressores, eles são totalmente sensíveis, eles estragam com bastante facilidade Esse se parafuso, houver um... desculpe, Oi? esse de parafuso, ele é utilizado nos ar-condicionados, nas geladeiras, em que equipamento? Não, o parafuso é aquele maior, isso aí, aquele grandão, ele tem um eixo, que ele quase que uma engrenagem assim, ele vai pressionando, ele é bem grande. O compressor parafuso, quer ver? Ó? Ele é bem grande, ele é mais para os sistemas de médio a grande porte. Quer ver? O compressor de Ah, tá, parafuso. entendi. Quer ver? Você vai ver que ele é muito grande, quase, tá vendo? Olha o tamanho, ele é um trambolho, ele é enorme, tá vendo? 100 toneladas de Ah, certo, refrigerante, certo, ele é certo. bem grande mesmo, tá vendo? Ele tá vendo? É um trambolho, até porque é o parafuso como é que ele é bem grande. É um eixo grande, Entendi, tem que ter entendi. para sistema pequeno já não usa ele. Sistema pequeno usa Certo. o... Opa, cadê aqui, pessoal? Ih, me perdi. Hã? Aí, achei. Bom, então, o superaquecimento, eu vou fazer um teste. Cada fabricante vai determinar essa temperatura. Então, a primeira coisa que eu faço é, para não ter nenhum tipo de dado ali errôneo ou uma leitura falsa, deixo meu sistema totalmente limpo, limpar os filtros tanto do evaporador, né? Assim também como meu condensador também deixar ele totalmente limpo, para justamente não ter essa alteração nos dados obtidos e lidos.
Depois eu vou instalar um manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço do tubo de sucção. Você pode utilizar o seu manifold para fazer isso, né? Então você utiliza o manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço lá da condensadora, né? Tem a válvulazinha de serviço lá. Uhum. O terceiro, você vai colocar um termômetro. Você pode colocar um termômetro. Aí esse termômetro ele tem que ser isolado, porque o termômetro tem que fazer a leitura que está lá no conteúdo da tubulação. Se você deixar ele sem o isolamento, ele vai ler o que está fora. Aí ele vai falsear a sua leitura. E coloque esse termômetro aproximadamente ali a uma certa distância do compressor, mais ou menos 15 centímetros antes do compressor, porque é mais ou menos ali onde eu tenho que garantir que ele não vire líquido, né? Então tem que ter uma certa distância ali mesmo. Então, como eu falei, isolar, né, para não afetar. Mas isso no caso da válvula de serviço para a tubulação da linha de conexão, os 15 Isso. centímetros para fora, Isso, tem uma da válvula para é fora, né? isso, uma certa distância antes de chegar ali no compressor, certo? Então, um pouquinho antes de chegar ali no compressor. Que é Certo. saindo do evaporador, né? Então, é só você pensar, é saindo do evaporador um pouquinho antes dele chegar ali no compressor, né? Que ele entra na válvula ali e já está praticamente dentro do compressor, né? Se eu vou pegar a carcaça ali do condensador, a válvula de serviço já está praticamente em cima. O condensador, ou, perdão, o compressor está bem em cima ali. Então, Certo. onde está um pouquinho, na verdade, nem precisa ser muito distante da válvula de serviço. Pode ser um pouquinho distante. É só para garantir mesmo, né? Vai ter mais ou menos ali, mais ou menos pelo menos uns 10 centímetros ali depois que entra na válvula de serviço para entrar ali dentro do condensador, lá no compressor, vai ser mais ou menos uns 10 centímetros, um pouco mais. Eu estou chutando aqui porque depende muito do modelo. Mas então ali um Uhum. pouquinho já antes da válvula de serviço já é suficiente. Isola bem, provavelmente já tem o isolante, né? Você só isola bem o termômetro, deixa funcionando ali para medir então a pressão de sucção, né? Que é o que entra lá na válvula, entra lá no compressor, né? Mediu essa pressão, dessa pressão lá você determina a temperatura do vapor saturado, porque para saber a temperatura você tem que saber então que ele é um vapor. Claro que isso aqui é um cálculo ideal lá que tem na tabela de saturação. Então, em tese, ele vai entrar como vapor saturado, então ele tem um título que é igual a zero, né? Perdão, o título é igual a 1 e a pressão é Tabela de aquela que saturação você na leu para a internet? pressão de sucção. Oi, pode falar. Essa tabela de saturação a gente encontra onde? Na internet ou no O material da. fabricante pode fornecer, ou você também pode procurar por duas formas. Tem esse daqui, que a gente chama de diagrama de Mollier. O diagrama de Mollier, que é esse daqui, ó, que ele Certo. relaciona para cada fluido refrigerante vai ter um diagrama desse. Esse aqui, por exemplo, ele é do. Aqui o meu firewall vai impedir. Esse aqui é do R134A, por exemplo. Deixa eu ver se eu abro esse daqui. Deixa eu ver se ele abre. Eu tava lendo esse material do curso e eu empanquei justamente nesse diagrama aí que eu disse, rapaz, tô cansado, já são quase 1 hora da manhã, eu tava estudando, eu disse, rapaz, eu vou embora dormir. Depois eu vejo como é que é esse diagrama. Eu não tinha entendido muito bem, não. Esse diagrama aqui, Sérgio, por exemplo, no eixo vertical é a pressão e horizontal é a entalpia. Tem os outros dados que ele obtém aqui, ó. Então, por exemplo, algumas linhas, você pode ver que tem umas linhas que, por exemplo, uma é entropia e outra é volume específico. Então, é principalmente temperatura, né? Então, também ele vai ter temperatura, entropia e volume. Então, ele dá muita informação. O gráfico é bem, bem carregado mesmo. Depois eu vou mostrar. Aí, tá vendo? Ó? Ah, eu vou te mostrar um ainda, o Sérgio, que ainda é mais. Ele ainda, além dessas informações, ele ainda vai dar duas informações, que é a umidade absoluta e relativa. A gente chama de carta psicrométrica. Ó, viu? Olha só. Olha lá, ó. Bloqueou também.
Deixa eu ver aqui se eu acho uma outra. Ó, tá vendo a carta psicométrica? Ó, ele me dá o volume específico, umidade relativa, tá vendo? Teor de umidade, temperatura de bulbo úmido, entalpia, então ele dá muito mais informação. Era uma coisa que eu ia mostrar para vocês mais na frente, mas eu vou te mostrar aí, Sérgio, que até evita. Eu também me confundo bastante nesses diagramas. Qual que é a melhor forma? Tem um programinha aí, depois vou deixar disponibilizado para vocês, que é esse daqui, ó. É o CATT, que é esse daqui. CATT, esse daqui, ó. Computer. Ao invés de eu usar a tabela ou o diagrama de Mollier, também tem esse daqui, ó. Tabela de saturação. Vamos colocar aqui, ó. Tabela saturação 134A. Pode ser também esse daqui, tá vendo? Mas é bem confuso também. Aí você tem que ir lá pela temperatura, aí você acha pressão, acha volume, acha entalpia. Tá vendo? Mas No aí, no outro, caso, ele já está dando os valores vamos dizer assim, definidos. É só a gente fazer o cruzamento das informações, né? isso. Esse outro A programa aqui, temperatura que a gente encontrar, a gente busca e faz o cruzamento dessa tabela. isso. Aí, por exemplo, lá você vai achar a temperatura e a pressão, ou outra forma também é a saturação. Então lá você pode ter a temperatura, por exemplo, você acha uma temperatura X e uma pressão. Ou você pode ir também pela pressão e o título. Então, um título, por exemplo, é vapor saturado, é 1. Eu vou colocar a pressão aqui, por exemplo, de 2,6 megapascal. Olha lá, o vapor saturado, tá vendo? Ele tá bem no ponto aqui. Esse aqui é o R410. Aí ele me dá a temperatura lá. Então, por exemplo, ele como vapor, ó, quando ele está como vapor saturado a 2,6 megapascal de pressão, ele tem uma temperatura de 42,97. Então, por exemplo, essa aqui é a que ele tem que chegar lá. Então ele tem que estar mais alto para ele estar É, superaquecido. Então vamos supor aqui então, vamos pegar a pressão, vamos pegar a temperatura e título. Ao invés de pegar 42, vamos pegar 50 graus aqui e o título. Ó, ele ainda continua. Vamos colocar então, vamos aumentar para 60, saturado também. Vamos continuar do mesmo jeito. Temperatura, ó, vamos colocar aqui 70. Vamos ver se mais ainda, sei lá, vamos para 85 aqui, vamos aumentando. Ó, já é um fluido denso, já saiu fora. Então já é entre 70, fluido ó, denso. tá vendo? Então já é fluido Aí não denso. Vamos estava pegar. saturando. Ele continua com fluido denso, ó. Então é 70. Então vamos lá, vamos colocar 72, ou 70 e. Vamos colocar 71, vamos ver se. Ainda com vapor saturado. Então, tá vendo? Eu tenho que verificar uma forma que ele vai como vapor superaquecido. Ah, tá. Aí Então, no eu. caso, a objetiva aí, nesse software, é que a gente conseguisse encontrar a temperatura ideal para ele ter o vapor superaquecido. Isso, aí no caso, nesse caso em específico, a gente precisa então achar a temperatura de vapor saturado, né? Então a gente acha qual que é, no caso ali é 42,97. Então esse é o valor da tabela de saturação. Aí eu tenho que pegar Certo, da temperatura de sucção, ou seja, aquele que eu peguei lá no termômetro. Então eu vou pegar aquele valor que eu achei no termômetro e o que eu achei lá no valor, que no caso aqui é 42,97. Estou supondo aqui o 410, certo, Sérgio? certo, Aí, certo. aí o valor que você achou lá na temperatura de sucção, com esse valor de 42,97, aí você tem que subtrair o valor. É esse valor que a gente chama de valor de superaquecimento, que a gente chama de ΔT de superaquecimento. Aí isso vai ser, o fabricante vai determinar, pode ser entre, sei lá, 5 e 7 graus, de 5 a 8 graus, vai depender da fabricação dele entre 5 e 7 graus, opa, está superaquecido, então o superaquecimento está acontecendo certinho. Se tivesse abaixo, né, abaixo de 5 graus, opa, posso ainda ter algum problema de resquício de líquido, posso ter um resquício de líquido, preciso
precisa aumentar. Nesse caso ali, também o superaquecimento, Sérgio, eu vou explorar isso com vocês nas outras UCs. É isso que eu lhe perguntar Até o agora, que eu fabricante falar. fala, Ah, que pode ser um indício de você ou colocar mais ou retirar ou colocar mais fluido refrigerante. Também é isso que o eu lhe perguntar. Mas nesse superaquecimento, caso, essa isso. variação seria, então, causada pelo excesso ou a falta do fluido. E aí ele Justo. perguntar mais outra coisa. E como é que a gente vai conseguir definir se é por excesso ou se é por falta? Primeiro, quando você colocar o fluido refrigerante no sistema, você, por exemplo, ou tem a carga inicial ali, ou você vai colocar, por exemplo, você está fazendo esse retrofit, retirou todo o refrigerante, está colocando um novo, você tem que colocar a carga certa. Geralmente tem um valor ali de tolerância, certo? Um valor ali que você pode colocar ali, seja mais ou menos. Aí desse valor, Certo, certo. beleza, você adicionou isso. Aí você vai fazer o teste, superaquecimento. Opa, deu menos. Aí dependência vai ter que colocar mais ou menos. Você tem que retirar o tanto e fazer um teste. Retira um tanto, faz o teste, até ajustar o valor. Aí você tem Tá, que agora deixa hoje. eu lhe perguntar uma coisa. Pô. Aí, tipo, vamos lá, tá? Vamos supor que a gente esteja trabalhando lá, fazendo retrofit com um fluido que seja blend. Certo? Quando eu vou fazer uma retirada, como é que eu consigo ter a certeza de que eu estou retirando a quantidade correta de cada fluido que tem ali naquele blend? Não, mas Se eles têm saturações diferentes, se eles têm pesos diferentes. Mas esse blend, o Sérgio, por ele já ter a mistura, ele já tem sua proporção correta. Então, em tese ali, a sua mistura não é aquela mistura bifásica, igual, por exemplo, igual o óleo ali, né? Que você vai ter aquela várias fases ali, né? Ou diferente densidade. Geralmente ele vai ser uma mistura homogênea. Então, ele já vai ter ali, Ah, já sai tá. a proporção Então, correta. se você faz uma retirada, ele vai sair na proporção correta. Não tem Isso, ele risco não. de ficar É, uma quantidade diferenciada dentro do sistema. não, porque não vai ter aquela diferença de densidade. Claro que ele vai ter aquela diferença, por exemplo, na hora de superaquecer tudo, mas na hora de retirar é uma mistura homogênea, né? Então, você retira ele vai Ah, ser tá na mesma certo. Ok. proporção, não vai ter essa Era uma dúvida diferenciação. que eu tinha. Mesmo ele Era uma sendo um dúvida que eu blend, tinha em né? O relação a isso. blend é justamente para ele poder variar, principalmente na pressão e também na fase ali de na mudança de estado, né? Seja de líquido para vapor ou de vapor para líquido, né? Uhum, uhum. Mas nesse caso, como Certo. ele é homogêneo, nesse caso ali, ele vem junto, né? Então, a mesma proporção. Até porque não tem como você fazer essa medição ali. Isso são testes químicos, é uma coisa bem mais complexa. Mas nesse Então, caso aí já essa facilita também nesse é uma sentido. curiosidade que eu tinha em relação a isso. No caso ali, os 400 e os 500 ali, acho que é o 400, né? Que é as misturas azeotrópicas e as 500 é as não azeotrópicas, tem essa, Então, né? é. Certinho. É, Então, tá mais, certo. E aí mais vai, alguma... faz a subtração, subtrai o valor obtido das duas Isso. temperaturas e aí o resultado Aí você vê, beleza. é Meu a gente vapor está comparar lá também. superaquecido. Aí já, pra Tá você ver, certo. você já faz duas deduções. Opa, meu compressor, vamos dizer assim, de certa forma está protegido, não tem líquido e também eu verifico também com relação à carga de refrigerante. Mas também a gente vai ver com mais detalhe nas próximas UCs também. Certo. Tá bom, então obrigado. Então, bom, por nada, Sérgio. Aí também você pode ajustar para também, aí também, Sérgio, além da questão da carga, lá no dispositivo de expansão. Né? Se o problema não é a carga de refrigerante, você pode ajustar o dispositivo de expansão, justamente para reduzir e aumentar o valor do superaquecimento. Também é uma outra forma de você controlar isso. Né? Além Tá, tá, do tá diminuir e bom. aumentar a Tá. carga de fluido Independentemente, refrigerante. independentemente do que foi determinado pelo fabricante, se a gente vê que não está conseguindo dar conta do sistema, a gente pode fazer a troca, então, do dispositivo de expansão. Não trocar, né? Mas você pode regular ele, né? Ou para ele reduzir com mais ou menos, né? Você pode fazer a restrição ali, né? No caso do dispositivo de expansão, né? É, Certo, certo.
Até para controlar lá no superaquecimento, né? Para controlar, por exemplo, a vazão no evaporador, para ele aquecer e evaporar a maior quantidade possível, né? Se possível tudo, né? Vou evaporar tudo para saturar mesmo o vapor, né? Saturar e, se possível, superaquecer também. Ok, pessoal? Mais alguém? Ok, Dúvidas? professor. Obrigado. Sim? Nenhuma, professor. Bom, pessoal, então eu vou finalizando aqui por hoje. Era isso que eu queria falar com vocês aí. Se tiverem então alguma dúvida, questionamento, é só falar. As outras, vocês, pessoal do módulo básico, quem tiver ainda devendo, quem tiver para entregar, pode fazer a entrega, viu, pessoal? Está aberto ainda, tá em vigência o módulo básico. Semana que vem a gente inicia a última UC do módulo, que é refrigeração e climatização comercial. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar então a todos aí uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, professor. Até a Boa próxima. noite, Uma professor. boa noite aí, Até a próxima. pessoal. Boa noite.